Em nosso estudo de hoje é lição 50 do livro Mãos Unidas, tem por título Oração pelos Entes Queridos. Senhor Jesus, concedeste-nos os entes queridos por tesouros que nos emprestas. Ensina-nos a considerá-los e aceitá-los em sua verdadeira condição de filho de Deus, tanto quanto nós com necessidades e esperanças semelhantes às nossas. Faze-nos, porém, observar que aspiram a gêneros de felicidade diferentes da nossa e ajuda-nos a não lhes violentar o sentimento em nome do amor, no propósito inconsciente de escravizá-los aos nossos pontos de vista. Quando tristes, transforma-nos em bênçãos capazes de apoiá-los na restauração da própria segurança. E quando alegres ou triunfantes nos ideais que abraçam, não nos deixes na sombra do egoísmo ou da inveja, mas sim ilumina-nos o entendimento para que lhes saibamos acrescentar a paz e a esperança. Conserva-nos no respeito que lhes devemos, sem exigir-lhes testemunhos de afeto ou de apreço, em desacordo com os recursos de que dispunham. Auxilia-nos a ser gratos pelo bem que nos fazem, sem reclamar-lhes benefícios ou vantagens, homenagens ou gratificações que não nos possam proporcionar. Esclarece-nos para que lhes vejamos unicamente as qualidades, ajudando-nos a nos determos nisso, entendendo que os prováveis defeitos de que se mostrem ainda portadores desaparecerão no amparo da tua bênção. E se algum dia viermos a surpreender algum deles em experiências menos felizes, dá-nos a força de compreender que não será reprovando ou condenando que lhes conquistaremos os corações e sim, entregando-os a Ti através da oração, porque apenas Tu, Senhor, podes sondar o íntimo de nossas almas e guiar-nos o passo para o reequilíbrio nas leis de Deus. É uma lição espetacular essa lição de hoje, porque é o entendimento do amar ao próximo como a si mesmo, baseado numa luta que a gente tem aqui na Terra contra o nosso egoísmo, contra a nossa vaidade, contra o nosso orgulho. Principalmente quando esses últimos três procuram escravizar as pessoas aos nossos pontos de vista e criar ambientes em que a gente só consiga se relacionar com as pessoas que têm, de certa maneira, afinidades com a gente. A gente está num mundo com uma diversidade muito grande de espíritos, todos em aprendizados, nenhum deles perfeito. Esse mundo não é um mundo de perfeição, mas com o objetivo de aprender, em primeiro lugar, a respeitar o universo do outro, a entender que o outro, mesmo que seja sendo nossos filhos dentro de casa, mas o outro, ele é um espírito imortal que foi criado também por Deus num determinado momento, tem missões, tarefas independentes da nossa, e a gente vai sempre lembrar de uma frase que estava dentro da sala do seu altivo Panfiro, lá no Leão Denis. O que precisamos e muito é aprender a conviver com os diferentes. Em primeiro lugar, aprender a respeitar a pessoa sendo diferente do jeito que é. Em segundo lugar, entender que a gente pode aprender muito com o que ele tem a trazer para a gente. E aqui na Terra somos todos professores e alunos uns dos outros. A gente também tem alguma coisa para aprender com a gente, sim. Mas quando a gente pega aqui uma oração dessa maneira, o Emmanuel fazendo um apelo, porque é um apelo que todos nós aqui na Terra precisamos muito aprender. A gente tem a teoria, mas não consegue ter a prática ainda, porque o egoísmo, a vaidade, o orgulho não deixam. Mas ele bota aqui, ó: Senhor, o Senhor nos concedeu os entes queridos por tesouros, está emprestando para a gente. Ensina a gente, por favor, a considerá-los e aceitá-los na verdadeira condição de filho de Deus. Tem necessidade, tem esperança, e fazem-nos principalmente observar que eles têm gênero de felicidade diferente da nossa. Ajuda a gente a não violentar o sentimento dele, em nome desse amor nosso próprio, inconsciente, querendo escravizar as pessoas aos nossos pontos de vista. Isso é muito profundo,
porque a gente vai ter uma via de caminho único. A gente vai fazer isso sem exigir que façam isso da gente, porque a gente vai chegar a um ponto de procurar ao máximo não escravizar e respeitar a liberdade das pessoas, mas vai conviver com pessoas que não vão fazer a mesma coisa com a gente, porque eles não estão no mesmo nível de busca que a gente se encontra hoje. E não estou falando de seio de religião diferente, na mesma religião. Às vezes professam a mesma religião, mas são pontos diferentes de vista, maneiras diferentes de busca. Então o que acontece? Ele vem falar para a gente, ó, quando eles estiverem tristes, procura ajudar a gente, apoiar a gente, para que a gente seja capaz de restaurar a própria segurança. Agora, quando eles estiverem alegres também, não deixa que a alegria coloque o egoísmo, a inveja também sobressaindo na gente, ou até neles também, não fiquem anestesiados com essa alegria também, e entendam que aqui no mundo de expiações e provas estamos todos para aprimoramento e trabalho. Aliás, a gente só consegue progredir quando a gente começa a trabalhar e servir, não tem para onde correr. Então ele fala, conserva-nos no respeito que lhes devemos, sem exigir testemunhos de afeto ou de apreço, que estão em desacordo com os recursos que ele tem para dar para a gente hoje. Auxilia-nos a ser gratos pelo bem que nos fazem, sem reclamar nada. É um roteiro espetacular que o Emmanuel está dando para a gente aqui hoje. Faz em forma de prece, para que cada um de nós a gente possa estar lendo cada parágrafo desse depois com calma e refletindo mesmo como eu tenho agido com relação ao meu próximo, com relação às pessoas que estão convivendo mais próximo, mais perto de mim, no meu trabalho, às vezes com as cobranças que a gente tem, naturais, se a gente estiver na posição, né, de subalternidade ou de chefia. E depois ele vem falar para a gente, esclarece-nos para que vejamos unicamente as qualidades, ajuda-nos a nos deter nisso. Isso aqui é que segura, que é muito legal. A gente não tem ainda condição de ver isso, mas quando uma pessoa vem falar para a gente, fala, fulano, olha, fulano eu conheço, tá? O que eu vou fazer aqui agora é indulgência. Fulano eu conheço, tá? Pode ter esse defeito, mas ele é assim, assim, e você começa a enaltecer as qualidades. E quando enaltece as qualidades, a gente está sendo um incentivo para a pessoa, para que a pessoa continue desenvolvendo e aprimorando cada vez mais as qualidades. Eu começo a me dedicar às qualidades, os vícios começam a ficar de lado, começam a perder espaço, começam a perder tempo principalmente. O tempo que eu estou, às vezes, dentro de um trabalho de assistência social, foi uma hora e meia que eu poderia estar escravizando um determinado vício, me comprometendo para o futuro. E estou ali trabalhando, jogando a minha energia, a minha força aqui para uma coisa que realmente vale a pena. Aí depois ele fala para a gente, agora se um dia a gente vier a surpreender algum deles em experiências menos felizes, vai ter situação que não tem o que fazer. Aí ele fala para a gente, ajuda-nos a entender que não vai ser reprovando ou condenando que a gente vai conquistar os corações, não. Pelo contrário, a gente só chega no coração da pessoa quando procura compreender o que levou a pessoa a praticar aquilo ali, se coloca no lugar e muitas das vezes a gente vai falar, eu não faria mais isso, já devo ter feito no passado, hoje eu não faria mais. Mas tá, procura entender que aquela pessoa é como se fosse seu filho, porque quando é filho, a gente, por ter a obrigação de educar, a gente vai encontrar recursos para a gente manobrar, no primeiro momento, essa reprovação, essa condenação, e vai tentar chegar na pessoa. Agora, se a gente não consegue chegar agora com palavras, porque aquele jargão velho, santo de casa não faz milagre, nem Jesus, na época, né? As pessoas para Natanael falavam assim, né, no Evangelho de João, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você não consegue fazer milagre em casa? Tudo bem, a gente entrega a oração, porque quando a gente está fazendo oração, a gente está conversando com esses espíritos amigos, espíritos, não só nosso anjo da guarda, mas na minha oração, meu anjo da guarda está ouvindo, os espíritos que são familiares e simpáticos a mim estão ouvindo, e também os obsessores estão ouvindo também. A gente está pedindo a ajuda de todos para interferir junto com aquela pessoa.
Que oração espetacular. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.